Bom, Jesus, a tese até então afiançada pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes trata de uma perspectiva de ampliação do foro exatamente nesse sentido, exatamente dessa forma que você traz. Como se daria isso? Os crimes cometidos ainda no mandato, ainda no exercício da função pública que segue a premissa de atribuição de prerrogativa de foro, serão processados e julgados, e, aliás, permanecerão sendo processados e julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no foro privilegiado, no colegiado privilegiado. Seria a situação que enfrentaria Romero Jucá e qualquer agente político que não esteja no exercício da função, mas submetido a processo correlacionado ao cometimento de crime no exercício. A questão em exame, em debate no Supremo Tribunal Federal, inclui inclusive um habeas corpus do ex-senador Zequinha Marinho, né, acusado à época de rachadinha e que hoje não se encontra mais no mandato. A questão, o ponto central dessa discussão, efetivamente pensando, Gerson, ela perpassa por o tempo do crime. Isso trazendo para o escopo técnico-doutrinário do que nos ensina o direito penal brasileiro. Ao tempo do crime, esse indivíduo, esse agente político, estava investido de um poder estatal, estava no mandato, estava a exercer um cargo público? Estava. E, de acordo com a interpretação de alguns dos ministros, dentre eles Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, independente de estar ou não no mandato, a natureza efetiva do tempo do crime deve ser convalidada, mantendo a competência de processamento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, como sendo a Corte Especial do país que detém a prerrogativa para julgar agentes políticos com essas características. O ministro André Mendonça, no seu voto, traz uma divergência, tentando criar uma antítese, de certa forma, com relação à possibilidade de criar uma blindagem desses processos, quando, de fato, esse indivíduo perde o mandato e passa a ser um cidadão comum, e esse processo que tramitava no Supremo Tribunal Federal venha a tramitar no juízo responsável em primeira instância, talvez na Justiça Federal, talvez na Justiça Estadual, enfim. E ao argumento de que esse tipo de processo estaria blindado de qualquer intervenção por parte desse ex-agente político. Olha, Jesus, na nossa opinião técnica, a tese, até agora corroborada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e demais, certamente será fixada sob o argumento de que, independentemente da função que exerça atualmente o processado, o crime supostamente cometido à época tinha vinculação direta, objetiva e expressa com o cargo político público que exercia naquele momento e, nesse sentido, o processamento e julgamento tem que ser levado a efeito perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive para evitar qualquer tipo de intervenção política ou qualquer tipo de interlocução, por meio inclusive de lobby, desse indivíduo, que deixa o mandato, que deixa o cargo público, Gerson, mas talvez não deixe de ter poder de interlocução. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque, infelizmente, no Brasil nós vivemos sob a égide da lamentável figura de poder daquelas pessoas que, ainda fora do mandato, conseguem, de certa forma, tentar promover tráfico de influência, tentar promover interlocuções espúrias, e não estou aqui generalizando jamais, por quê? Porque nós temos instituições sólidas e, inclusive, que se mantêm isoladas de determinadas discussões nesse sentido, incluindo o Poder Judiciário. Mas, infelizmente, nós temos casos onde o denominador comum não é esse. E nós sabemos que, mesmo fora de um possível mandato, essas pessoas que tiveram poder em determinado tempo não deixam instantaneamente de tê-lo ou, de certa forma, de perder, aliás, não deixam de ter efetivamente a sua capacidade, a manutenção da sua capacidade, do seu poder de articulação. Então, essa tese do ministro André Mendonça talvez seja vencida em razão, inclusive, dessa perspectiva de blindagem reversa por parte do Supremo Tribunal Federal com relação a essa possibilidade de intervenção num juízo de primeiro grau. E, repito, não estou aqui dizendo que isso é corriqueiro e habitual no judiciário brasileiro, mas a possibilidade sempre está
patente em razão do máximo poder e da interlocução social que esses agentes políticos, quando estão no mandato, promovem.